Elba para fazer suas considerações iniciais, até que a gente inicie com o Ricardo, pontualmente às 19h30. Com a senhora a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo. E boa noite aos nossos profissionais e convidados que estão hoje no nosso segundo dia da nossa segunda semana de CMS. É um prazer recebê-los aqui, principalmente o Ricardo, que esteve conosco o ano passado, né? E nós exploramos bastante o Ricardo e com certeza essa noite não será diferente. Então, que nós tenhamos uma excelente troca de experiências. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, conselheira Elba. Pessoal, e não esqueçam de fazer a confirmação de presença, que em breve aqui o João Paulo vai dispor no chat, né? Façam a confirmação, ela é muito importante que vocês confirmem, porque é ela que vai dar a validade para vocês obterem o certificado ao final do evento, né? E em breve também, no final do evento, nós vamos ter a avaliação. É muito interessante que os senhores também façam essa avaliação para sugestões, né, indicações de evento, cursos que vocês pretendam, que faz valer a pena e faz a diferença. Então, vocês podem participar diretamente conosco nesse sentido, tá bom? Não esqueça que amanhã, né, quarta-feira, quinta e sexta, não esqueça que teremos mais eventos, tá? Amanhã, em especial, teremos o nosso secretário de Fazenda aqui, né? O Luiz Fernando vai estar conosco, né? Então, não agendem já aí o horário, serão sempre às 19h30, de segunda a sexta-feira. Então, agendem já para que tenhamos aí mais um dia bem caloroso aí de bastante conhecimento. Ricardo, nesse momento, às 19h29, eu passo a palavra a você, faça suas considerações iniciais aí, já fica com a sala à sua disposição para o seu trabalho, tá bom? Seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, José Cláudio, boa noite a todos. Muito prazer que eu estou aí mais uma vez. A Elba, né, falou que é o segundo ano seguido que eu faço esse encontro virtual, é verdade. Para falar a verdade, eu estava dando uma olhada nos meus alfarrábios, foi justamente no dia 17 de agosto do ano passado, está completando exatamente um ano que eu falei sobre esse mesmo tema, produtor rural, e naquela semana eu ainda falei de outro tema de benefícios tributários, que essa semana eu não falarei, né? Mas eu já vim em 2018, eu fiz um curso também sobre o mesmo tema, rodando boa parte do estado, de Vilhena até Ariquemes, e 2019 também fui convidado pelo CRC e também fui. Então, é o quarto ano, na verdade, que eu emplaco o mesmo tema. Eu não sei se vocês já estão de saco cheio ou não, mas vamos falando. Enquanto estão convidando, eu vou falando. Que nada, é um tema sempre inovador, né? Já visto que a área rural aí está em grande ascensão aqui no nosso estado, né? De fato, sempre tem algumas alterações na legislação que valem a pena aí. Tem muitas pessoas que talvez não tenham ouvido eu falar sobre o tema, e outras que já ouviram falar sobre o tema vão ver que tem uma ou outra sempre alteraçãozinha aí, que é importante que vocês saibam. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, 1h30 não é um tema tão espinhoso assim, né? Como substituição tributária, como simples nacional, mas é um tema que suscita dúvida justamente porque muitas das vezes é meio esquecido, não é tão usado no dia a dia do escritório de contabilidade, e também tem outros profissionais aí de outras áreas seguramente me ouvindo, e que então acaba suscitando dúvidas mais por conta disso, porque é um tema de razoável, fácil entendimento, não é um tema muito espinhoso, não. Então, é mais mesmo por conta do desconhecimento, às vezes, ou por conta do pouco uso. Então, estamos aí para ajudar a esclarecer. Bom, eu vou compartilhar aqui uma passagem, vou falar mais ou menos, por ser um tema de não tão difícil entendimento, então eu vou passar aí, começar a falar sobre o tema, discorrer mais ou menos 1h15, aí vou deixar os últimos 15 minutos para as dúvidas, eu peço que alguém me auxilie aí, ficar anotando o que vem do chat aí, tá? A gente vai fazendo numa tacada só, e depois, no final, eu esclareço as dúvidas que ainda não tiverem sido esclarecidas, porque às vezes eu vou falando, e aí, a próximo tema, eu já esclareci uma dúvida que veio, e aí depois a gente pula as respostas, se não precisar. Vou começar, então, aqui, disponibilizando o meu material. Aqui, share screen, né? É isso aqui mesmo,
Pronto. Estão assistindo aí? Estão conseguindo ver, não? Sim, estamos vendo. Perfeito. Vamos lá. Produtor rural do estado de Rondônia. O tema a gente vai falar sobre o ICMS exatamente, né? Não vamos falar sobre outras coisas concernentes ao produtor rural. Vamos falar um pouquinho os objetivos da palestra, discorrer, né, do âmbito do ICMS, como eu já tinha acabado de falar, sobre o produtor rural no estado de Rondônia, explanando em resumo a respeito de conceitos básicos, direitos e deveres, procedimentos, prática, né? A prática, como é que é feito determinadas ações com a gente, documentos fiscais de produtor rural e benefícios tributários. Por fim, como eu falei, esclarecer dúvidas sobre o tema. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada. Esse tema, eu já falei em 1 hora, já falei em 2 horas, já falei em 3, 4 horas, já falei em 8 horas. Então, é um tema que a gente pode se aprofundar mais ou menos de acordo com o tempo. Eu preferi abordar um pouquinho de cada, deixando muito pouca coisa de fora, falar de uma maneira mais rápida, sem muito aprofundamento, tá? Porque aí depois vocês questionem o que vocês tiverem que desejarem que eu aprofunde um pouco, nas dúvidas eu esclareço mais. Mas eu acho importante falar sobre, principalmente, uns conceitos básicos, aí, procedimentos, tudo um pouquinho. Tá? Vamos lá. Nesse curso serão abordados os seguintes tópicos. Primeiro, faz parte do conceito, quem é produtor rural e o que é considerado produção rural. Parece conceitos bem simples, bem bobos, mas tem alguns detalhes interessantes que é importante que vocês saibam. Tá? As obrigações do produtor rural, pagamento do imposto devido, as principais obrigações são essas: inscrição, atualização e baixa no cadastro de ICMS do estado de Rondônia. Emissão de documentos fiscais é uma obrigação, seguramente, do produtor rural, de todos os contribuintes. Né? Eu vou falar um pouco sobre a operação como feirante, é uma coisa interessante que poucos sabem, mas no ano passado mesmo eu falei sobre ela também, mais pessoas já estão sabendo seguramente. Eu sempre, quando eu posso, eu tenho oportunidade, eu divulgo essa operação. Foi uma criação nossa, do estado de Rondônia. E benefícios fiscais. Não a operação como feirante em si, não é uma criação nossa. Eu digo a maneira como é feita aqui no estado de Rondônia. E benefícios fiscais é o último tema. Vamos, então, ao primeiro. Produtor rural. Conceito de produtor rural. O que é produtor rural? É a pessoa física que explora em sua propriedade ou de terceiros. Aí vai, né, os contratos de arrendamento e tal, parcerias e tudo mais, a agricultura, a pecuária, a silvicultura, a aquicultura, a pesca ou o extrativismo de produtos vegetais, animais ou minerais. Normalmente, quando a gente pensa em produtor rural, a gente lembra logo de agricultura e pecuária, né? Que são os mais, mas existem esses aí, silvicultura. Para quem não sabe ou não lembra, silvicultura é o cultivo de florestas, tá? Então, as pessoas, algumas plantam, faz uma floresta, por exemplo, planta uma floresta de pinos para depois derrubar para poder fazer móveis, ou então para fazer papel, né? Ou então para extrair a seiva para a produção de produtos da indústria, ou tintas, ou produtos de limpeza e por aí vai. A aquicultura, né, que é aquele cultivo de peixes, né? A pesca, né, que é a pesca direto no rio, né, nos lagos, ou o extrativismo de produtos vegetais, animais ou minerais. A pesca e o extrativismo de produtos minerais é apenas por equiparação. Na verdade, foi uma solicitação da pesca, foi uma solicitação feita pela Associação de Pescadores aqui de Ji-Paraná, que a gente foi observando e percebeu que era interessante colocar eles como produtores rurais. Eles já eram até equiparados lá no corpo do nosso regulamento, e no anexo 11 a gente não trazia essa previsão. O anexo 11, o que eu vou falar aí, ponto a ponto, é basicamente baseado no anexo 11, nos 22 artigos do anexo 11, tá bom? O anexo 11 do nosso regulamento é o que trata especificamente de produtor rural.
esse, por exemplo, que é produtor rural, quem é produtor rural, esse aí é o artigo 1º desse anexo. E a gente vai seguindo mais ou menos em ordem. Eu não vou ficar lá falando dos artigos, mas o anexo 11 é importante para dúvidas a respeito de produtor rural. Geralmente está tudo lá, tá bom? Uma coisa interessante, só quando fala em propriedade, aí vocês veem que a gente não colocou aqui em sua propriedade rural ou de terceiro, não é rural. Antigamente, no antigo regulamento, até 2018, era propriedade rural. E a gente propositalmente tirou isso, porque o importante é que a pessoa desenvolva uma atividade rural naquela propriedade. A propriedade não precisa ser rural, a atividade precisa. Então, se a gente tiver um laticínio lá numa linha, é claro que não vai ser um produtor rural, a não ser que seja aquela agroindústria e tal. Mas eu digo um laticínio grande desse, não vai ser considerado produtor rural. Da mesma maneira, uma horta dentro da cidade, do perímetro urbano de Ji-Paraná, não será considerada uma atividade de comércio, vai ser uma produção rural, tá? Vai ser produtor rural. Poderá ter inscrição de produtor rural uma pessoa explorando uma terra de maneira como um produtor rural, né, produzindo ruralmente essa terra aí, mesmo que seja dentro da cidade. Produção rural, parece óbvio, tudo que for produzido a partir das atividades desenvolvidas pelo produtor rural na propriedade é considerado produção rural. Por exemplo, gado, leite, frutas, legumes, verduras, grãos, madeira, peixe, borracha, mel de colmeias naturais e ouro. O ouro aí é por equiparação, tá? É exploração mineral, né? Então, é apenas por equiparação. É o artigo 2º do nosso anexo 11. Também se considera produção rural, isso é interessante, os produtos advindos das transformações simples desses produtos, tá? Tais como farinha de mandioca, queijo, manteiga, requeijão, suco de laranja, envasado, polpas de frutas, conserva de frutas, mel envasado, entre outros. Então, assim, a ideia aí foi extraída nesse nosso novo regulamento, do qual eu participei da confecção junto com mais alguns colegas, inclusive o Emerson Boritza, né? O Ciro, como é o nome dele? César, principalmente, que era da GETRI na época. Nós 4 participamos mais da elaboração do novo regulamento de 2018. E o anexo 11, por eu já tratar de produtor rural, me passaram para eu poder elaborar. Então, eu ajudei bastante a elaborar esse anexo 11 aí. E aí a gente tirou uma ideia aí, inspirado no regulamento do imposto de renda, tá? E na instrução normativa da Receita Federal 1700, que fala sobre sobre produção rural, considerado produção rural e tal, e fala que não é só aquele produto, né? Aquele, por exemplo, a acerola. É a polpa de acerola também, não é só a laranja colhida, é o suco de laranja também. Por que isso? Porque é importante para o produtor rural ele ter a possibilidade de agregar um pouco mais de valor à sua produção. Então, se ele produzir com produtos da sua terra, será considerado produção rural. É claro que a polpa de fruta tem que ter um plásticozinho para envasá-la, mas a água, a fruta é de lá, então é apenas o invólucro do produto, vamos dizer assim. Então, é considerado produção rural, sim. Agora, ele não poderia comprar do vizinho, tá? Aí, só se ele tiver uma agroindústria, aí sim, tem uma limitação de até 70%, ele pode comprar de vizinhos e tudo mais, mas aí já é como agroindústria. Produtor rural mesmo, não pode comprar, teria que fazer a manteiga ou o queijo do leite extraído da propriedade dele, por exemplo. Tá bom? Não está escrito isso no artigo 2º, tá? Então, algumas pessoas podem ter dúvidas. A gente até pensa, talvez, em fazer uma instrução normativa para deixar claro o alcance desse artigo 2º, tá? Lá tem uma parte do nosso regulamento, o artigo 4º, que fala alguns conceitos, na parte principal do nosso regulamento, e ele fala que é considerado lá, não deixa de ser produtor rural aquele que transforma produtos de maneira simples e tal, então só reforça esse entendimento. Mas a gente pensa em fazer uma instrução normativa para deixar mais claro isso daí.
Além disso, equipara-se à produção rural os produtos elaborados por produtores rurais agroindustriais, como eu falei ainda agora, enquadrados em programa de fomento à agroindústria do Estado de Rondônia. Isso é o parágrafo único do artigo 2º, e, por enquanto, ele ainda traz referência a um programa, um subprograma, na verdade, de apoio à verticalização da agricultura, que ele está sem uso. E a gente tem o PROV hoje em dia, que é o mais usado, e a gente vai adaptar também, alterar esse parágrafo único aí, para deixar claro que é o PROV aí que ele se refere. Tá? Obrigações agora do produtor rural. Pagar o imposto quando devido, para falar a verdade, é uma exceção à regra, geralmente produtor rural, ou os produtos são isentos ou diferidos, né? Então, tem até um caso de crédito presumido de 100%, que eu vou falar mais na frente. Então, assim, é difícil ele ter que pagar o imposto, mas, eventualmente, tem, por exemplo, num caso do gado que vai dar saída para fora do estado, é diferido o produto gado, só que o diferimento, uma das hipóteses de encerramento do diferimento é na saída para o outro estado, aí ele teria que pagar, tá? 12% no caso alíquota interestadual. Mesmo que fosse para dentro do estado, quando ele vende para um consumidor final, o gado, também é 12%, porque a alíquota para animal vivo no nosso estado é 12%. Inscrever-se, atualizar seus dados e pedir a baixa no cadastro de ICMS de Rondônia sempre que necessário. É necessário que a pessoa se inscreva, o produtor rural, antes de começar as suas atividades. Também, sempre que tiver que atualizar seus dados, ele teria que promover isso, procurando ou a gente, né, Cefim, ou a nossa rede de parceiros, daqui a pouco mais na frente eu falo, e também tem que pedir a baixa no cadastro ICMS do Estado de Rondônia quando deixar de trabalhar com aquela inscrição estadual de produtor rural. Deixar de produzir naquela terra por qualquer motivo, né? Pode pedir suspensão também, se for o caso, porque se for parar de produzir por um tempinho e tal, falar, não, daqui a 1 ou 2 anos eu vou voltar a produzir, então pode suspender. E emitir documentos fiscais quando realizar suas operações. Essas são as principais obrigações do produtor rural. Basicamente, são obrigações de qualquer contribuinte, né? Se vocês observarem. O produtor rural é um contribuinte, não vou dizer que como qualquer outro, porque ele tem diversos benefícios, mas o arcabouço todo do contribuinte, que se adequa a um contribuinte, se adequa ao produtor rural, que é contribuinte do ICMS do Estado de Rondônia. Pagar o imposto. O produtor rural é um contribuinte do ICMS, como eu acabei de falar, portanto, deverá pagar o imposto devido nas saídas por ele promovidas, não amparadas por isenção, diferimento, crédito presumido de 100% do imposto ou suspensão previstos na legislação. Então, se tiver uma suspensão, caso de, por exemplo, remessa para conserto ou remessa para feira, né, agropecuária, de algum gado e tal, então ele tem uma suspensão, sim, e aí não precisaria pagar o imposto, pelo menos naquele momento, a não ser que passe o prazo daquela remessa, não retorne, não peça prorrogação, aí sim ele teria que pagar. Então, casos que são exceções à regra, na verdade, eu diria o contrário, a exceção à regra do produtor rural é pagar o ICMS, recolher o ICMS, que não é muito comum ele ter que fazer isso, pelo menos a maior parte dos produtores rurais, tem muitos produtos isentos, principalmente aquele que produz hortaliças, né, e tal, aquilo ali é tudo isento. E tem muito caso, tem alguns peixes também isentos, 8 tipos de peixe criados em cativeiro. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando falar sobre os benefícios. O cálculo do imposto é realizado por meio de aplicação de alíquota sobre a base de cálculo, como qualquer outro. A alíquota utilizada para a maioria dos produtos rurais é de 12%, valor esse inferior ao da alíquota geral utilizado pelo Estado de Rondônia, o caso de peixe, feijão, hortifruti granjeiros, já falei animais vivos, é 12%, em vez de ser a 17,5%, que é a alíquota geral do Estado de Rondônia. A falta do pagamento do imposto, né, quando ele tivesse que pagar, geraria uma multa de 90% do valor do imposto. Tá certo? Por exemplo, se o gado estiver saindo do Estado e o cidadão
estiver saindo sem ter recolhido o ICMS, ele vai ser cobrado não só imposto, como multa, tá? De 90% do valor do imposto. E no que tange a base de cálculo, o valor a ser utilizado é o da operação ou da pauta fiscal publicado pela CEFIN, o que for maior. Gente, pauta, aproveitando já o ensejo, vou falar um pouquinho só sobre pauta. A pauta fiscal, ela foi criada, ela é criada, ela existe para garantir ao Estado um recolhimento mínimo de imposto. Tá? Então, por exemplo, se a operação se deu num valor abaixo do valor da pauta, e é uma operação tributada, que tem que haver o recolhimento daquele imposto, deve ser utilizado o valor de pauta. Tá? Isso para quê? Isso para evitar que ludibrice a Fazenda, né, o Estado, em relação a... Não, vamos fingir que a gente está negociando num valor menor, porque aí fica mais barato, porque eu tenho que recolher menos imposto, e aí, pô, tranquilo. Então, para isso é que criou-se a pauta fiscal. Tá? Agora, se o valor praticado for um valor maior do que da pauta, seguramente tem que ser utilizado o valor maior do que de pauta e recolher, calcular o imposto sobre o valor da operação. O valor da operação só não será utilizado como base de cálculo se ele for menor do que o valor de pauta. Tá bom? Aí tem que usar o valor de pauta. E o Ricardo, e quando vai para um frigorífico, abate de gado, por exemplo, a gente precisa utilizar o valor da pauta? Afinal, não tem recolhimento de imposto nesse momento. Esse momento aí, esse imposto é diferido para um momento posterior, que é a saída dos resultados do abate do gado. Não precisa usar o valor de pauta. O valor de pauta, como eu falei, é para garantir um valor mínimo de recolhimento de ICMS ao Estado. Então, nas operações onde o imposto seja diferido, não tenha o destaque do imposto na nota fiscal, pode usar o valor que quiser. Para o Estado, pouco importa. Agora, o valor que quiser, que eu quero dizer, não é botar um valor da cabeça. É um valor que seja coerente. Às vezes, com a negociação, né? De repente é um valor exatamente negociado. No caso de gado, para frigorífico, aí já é um pouco diferente. Né? Realmente, eles fazem uma remessa para abate apenas, e o frigorífico, depois que apura o valor lá certinho da carcaça, o valor que vai pagar o produtor rural, ele emite uma nota de entrada de acordo com aquela Instrução Normativa 34 de 2020, que serviu para dirimir a dúvida em relação a isso. Tá? Valores que têm divergência o remetente não sabe exatamente o valor que o destinatário vai pagar ele, tem que emitir uma nota de remessa e o destinatário a nota de entrada. Atenção! O produtor rural fica sujeito ao lançamento e pagamento do imposto cobrado na aquisição de mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso ou consumo ou ao ativo mobilizado na forma de diferencial de alíquota. Gente, isso daí, até bem pouco tempo, tinha uma divergência até o final do ano passado de entendimentos. Embora a gente já achasse que só aplicaria, uma boa parte, eu, Emerson Boritza e outros tantos, que só se aplicaria essa cobrança diferencial de alíquota na entrada para as mercadorias que seriam utilizadas para uso ou consumo ou ativo mobilizado do produtor rural, muitas pessoas dentro do nosso corpo técnico entendiam diferente, porque o artigo 17 dizia simplesmente que ficava sujeito ao lançamento e pagamento do imposto na aquisição de mercadoria de outro Estado. E não falava destinado ao uso ou consumo ativo mobilizado. A gente entendia que não precisava, pela interpretação da legislação como um todo, que era dispensável isso, que não precisava estar escrito ali, porque o resto da legislação já deixava claro isso. Entretanto, algumas pessoas, inclusive muitos que trabalhavam na revisão de lançamento do imposto, não entendiam assim e não baixavam o imposto de jeito nenhum. E aí, então, a gente, no final do ano passado, nos juntamos lá em Porto Velho e juntamos, inclusive, com esse pessoal da revisão de lançamento. Eles falaram, não, se fizer assim, a gente entende e tal. E a gente mudou o caput do artigo 17 do anexo 11 para deixar claro que apenas aqueles destinados ao uso ou consumo ou ao ativo mobilizado. E foi isso que desonerou, por exemplo,
as embalagens do ovo, parece que comprava de fora, né? E aí cobrava sempre diferencial de alíquota na entrada do Estado, e era uma briga. Poxa, como é que vai ser? Está cobrando a embalagem do ovo e tal. Como a embalagem do ovo é para industrialização, vamos dizer assim, não é uso, consumo nem ativo mobilizado, a partir do momento que mudou o caput do 17, pararam de cobrar e fizeram um grande anúncio sobre isso, né? Até falaram que agora a caixa do ovo está isenta, não é exatamente o termo mais correto, mas deixou-se de cobrar o imposto. Tá? É interessante isso daí, tá? Não esqueçam, caso seja necessária a correção ou a baixa desses lançamentos, o produtor deverá apresentar impugnação por meio de processo eletrônico disponível no portal do contribuinte da CEFIM. Gente, o produtor rural, todo produtor rural hoje tem acesso ao portal do contribuinte, desde a atualização cadastral, que teve o pontapé inicial na metade de 2017 e foi até o início de 2018. Até hoje, de vez em quando, alguém que esqueceu de fazer esse recadastramento, ele nos procura e acaba conseguindo atualizar e reativar aquela inscrição estadual. Neste momento, todo mundo que fez a atualização cadastral precisou ter acesso ao portal do contribuinte, fazer aquele termo de concessão de acesso a alguém, geralmente é ele mesmo, e com isso na mão, então, hoje em dia, todos os produtores rurais têm acesso ao portal do contribuinte. Através deles, eles têm acesso não só ao portal do contribuinte, como àquele ambiente de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, aquele ambiente de emissão de nota fiscal eletrônica gratuita que a CEFIM proporciona lá na página. Inclusive, antigamente, o acesso ao portal do contribuinte era uma coisa, o da nota era outra. Hoje em dia, quando você tenta acessar a emissão lá, o emissor da nota fiscal avulsa eletrônica, ele te joga para o portal do contribuinte, joga o produtor para o portal do contribuinte. O motivo dessa mudança foi para que o contribuinte tenha acesso ao portal do contribuinte, porque lá é que tem os informes a respeito de qualquer coisa, notificações que a gente faz ao contribuinte, e ele não estava enxergando essas notificações quando ele emitia só nota, né? E aí não ia procurar no portal do contribuinte se tinha alguma notificação. Então, a gente obrigou a passar para ele ficar mais informado sobre essas situações. Então, como todos têm acesso ao portal do contribuinte, o pedido de impugnação tem que ser como qualquer outro contribuinte, através lá daquele ícone regularização fiscal, tem que apertar ali e colocar os dados e tal. A regularização, formato digital, vamos dizer assim, né? A manual mesmo, o processo manual, só em último caso, como no contribuinte. Não conseguiu resolver as coisas no digital, ou por algum motivo qualquer o digital não está entrando, prova que não está, né? Imprime aquela telinha e faz um processo físico. Inscrição no cadastro. Antes de iniciar as atividades, o produtor deverá solicitar a inscrição em qualquer unidade de atendimento da CEFIM ou nos demais órgãos parceiros, que hoje em dia, prefeituras, Imater, né, estão nos ajudando nisso daí. Talvez Idaron venha algum dia aí, a gente está namorando Idaron, mas não é tão fácil, não. Bom, o fato é que essa rede de parceiros a gente está tentando ampliar, tá bom? Hoje em dia, está firme com a gente mesmo, são as prefeituras e a Emater, em alguns lugares. Aqui em Ji-Paraná, ela é muito parceira mesmo. Cada imóvel terá um número de inscrição. No caso do produtor rural possuir mais de um imóvel, terá que solicitar uma inscrição para cada um igual um contribuinte. Se por acaso ele tiver um imóvel na linha e 3 imóveis rurais, depois ele tiver outro, ele precisa ter 2 inscrições, Ricardo? Precisa. É como um contribuinte dentro da cidade, que numa rua ele tem o comércio dele e 5 imóveis adiante ele tem o seu estoque lá, né? O seu galpãozinho lá com as mercadorias lá estocadas. Ele precisa ter 2 inscrições, Ricardo? Precisa. Tá? Então, é igual que funciona. Com exceção à regra do produtor rural, no caso dos imóveis serem vizinhos diretos, e também do contribuinte também, quando o produtor terá uma inscrição estadual única compreendendo esses imóveis.
Se, por exemplo, naquele caso, um contribuinte aqui na cidade, né, um comerciante tiver o seu estoque ali junto, ali na casa do lado, com uma abertura, também não tem problema, pode ter uma inscrição estadual única. Tá? E aí, para produtor rural, essa sim que é uma exceção para produtor rural, também é considerado imóvel vizinho direto aquele separado apenas por uma via pública. Então, a fazenda de frente para outra é considerado contínuo, tá? Então pode ter uma inscrição estadual única. Para fins cadastrais, o endereço do imóvel do pescador será considerado o da sua residência. O pescador ele não trabalha uma terra que é dele, ele trabalha uma terra que é da União, que são os rios, os lagos, né? Então, qual vai ser o endereço da inscrição estadual dele? Vai ser o da residência. O casal de produtores rurais poderá requerer individualmente a inscrição no cadastro de ICMS do Estado de Rondônia sobre o mesmo imóvel, ficando cada um com uma inscrição distinta. Tá? Também foi um pedido, acho que da FETAG, se não me engano, e a gente analisou e viu a viabilidade de conceder isso. Então, produtor rural que esteja morando junto através de uma certidão de casamento, ele seja casado no papel, ou mesmo tem que seja como é que é o nome? Aquela outra figura lá, que agora esqueci o nome. Quando eles moram juntos lá e fazem aquele documento no cartório, também pode sem problema nenhum. Aí eles podem ter, sobre o mesmo imóvel, duas inscrições estaduais. E produtores rurais que exerçam atividade sob a forma de condomínio poderão ter inscrição única para o condomínio. Isso aí é uma novidade. Tem alguns meses isso, não chega a ter um ano. Eu acho que final do ano passado, se não me falha a memória, e criaram essa figura aí da inscrição estadual única para o condomínio. Documentação. Documentação geral, de uma maneira genérica, cópia da identidade, CPF, e o documento que comprove a propriedade ou a posse do imóvel. Importante, a posse do imóvel poderá ser comprovada, inclusive por certidão ou declaração do órgão competente da Prefeitura Municipal, em que conste que o interessado explora o imóvel na condição de produtor rural. Gente, aí fala, inclusive, o regulamento deixa aberta propositalmente. O nosso objetivo não é embarrear a inscrição estadual de produtor rural de maneira alguma. A única coisa que a gente quer ter é convicção de que, de fato, aquele produtor rural é um produtor rural. Não é um atravessador, por exemplo, querendo se passar por um produtor rural, ou sei lá. A gente precisa ter apenas essa convicção de que a pessoa trabalha a terra. E isso pode ser fornecido, a gente pode ter essa convicção através de um documento fornecido pela Prefeitura Municipal, garantindo que aquele assentamento é explorado por aquela família, por aquela pessoa, e aquela terra tal, explora gado, isso e aquilo. Mas não necessariamente precisa ser isso. Tem prefeitura, inclusive, que se nega a fazer isso, e o produtor rural fica com um problema, porque ele não tem documento da terra, e como é que ele prova essa posse do imóvel? Já teve caso aqui que a gente aceitou, porque o Idaron, né, foi lá na terra, fez um relatório técnico, e aí a pessoa trouxe aquele relatório, ou a gente solicitou a Idaron, se não me engano, a Idaron remeteu, tinha lá foto do gado lá e tal, dizendo que aquele... Pronto, nós concedemos. Como é que o cara vai dar a saída desse gado? Sem nota? Não dá, né? Então a gente tem que só ter essa convicção, certo? Temos que tomar cuidado, não pode ser simplesmente esse documento da propriedade aí, não pode ser simplesmente um contrato de compra e venda. Eu não tenho terra nenhuma, só tenho minha casa urbana aqui, eu não tenho terra rural. Mas se eu for num cartório, se eu fizer um contrato particular aqui, para um amigo meu, que também não tem, dizendo que arrendo aquela parte, ou então que estou vendendo aquela terra lá e tal, chega lá, reconhece firma no cartório, o cartório vai reconhecer firma. Agora, cadê? Eu realmente poderia vender ou arrendar aquela terra? Então, a gente sempre exige toda a cadeia. Tá?
Ah, mas é muito difícil, Ricardo, então vai para a posse. Consiga algum documento que comprove a posse naquele imóvel. Sem problema, a gente consegue, tá? A inscrição estadual. Quando se tratar de arrendamento, parceria, menção ou qualquer outro tipo de participação temporária, além do documento do imóvel, tem que ter o documento do imóvel, o produtor rural deverá apresentar contrato que comprove essa situação. É aquilo que eu acabei de falar. Se eu estou com um contrato de arrendamento em mãos, eu sou o arrendador e o outro ali é o arrendatário pega aquele documento, vai lá na Cefim ou em qualquer local aí na rede de parceiros, vai tentar abrir uma inscrição estadual, aí vão cobrar. Cadê o arrendador? Poderia te arrendar isso? Eu tenho dúvidas. Pode? Então, eu preciso do documento do imóvel para saber que realmente ele pode. Tá? Então, precisa ter essa preocupação, é pertinente, é necessário, para a gente ter apenas uma segurança de não conceder inscrição de qualquer maneira. Mas, repito, a nossa intenção de forma alguma é burocratizar ou prejudicar, tá bom? Mas a gente tem que ter um mínimo de convicção. Então, se for o casal de produtores, né, além dos documentos lá e tal, deverá apresentar, né, que é CPF, RG, deverá apresentar cópia da certidão de casamento ou documento comprobatório de união estável. Era essa palavra que eu tinha esquecido, tá? Precisa ter lá aquele documentozinho lá, o contrato de união estável, sei lá, certo? E no caso de pescador, ele precisará apresentar, além da cópia do documento de identidade, cópia do CPF, comprovante de residência, né? Como eu falei, vai ser lá, a inscrição estadual vai ser na sua residência, e carteira de pescador profissional emitida por órgão federal competente. Que órgão é? Primeiro, olha aí, a carteira de pescador profissional, tá? Aquele pescador de final de semana não tem direito a ter uma inscrição estadual de produtor rural, não, tá? É só o pescador profissional. Aquele que ganha seguro defeso, aquelas coisas todas, né? E para isso, ele precisa ter, para comprovar isso, uma carteira emitida pelo órgão federal competente. Hoje em dia, é o Ministério da Agricultura, né? Antigamente, era o Ministério da Pesca, que foi abolido pela Dilma. E aí, essa função aí foi abarcada pelo Ministério da Agricultura. Finalmente, quando se tratar de condomínio de produtores rurais, além do documento do imóvel, tem que ter lá o documento do imóvel, deve estar em nome do condomínio, deverá ser apresentado convenção ou contrato de sua instituição, contendo reconhecimento das firmas dos respectivos condôminos, além do comprovante de endereço residencial de cada condômino. Essa última parte do endereço residencial de cada condômino está previsto na Instrução Normativa número 58 de 2021, que foi recém-editada, agora nesse mês ainda, no mês passado. É o artigo 1º dela, acho que parágrafo único, se não me engano, que exige esses comprovantes de endereço residencial de cada condômino. O nosso anexo 11, lá, o artigo 7º do anexo 11, exige só o restante dos documentos. Tá? Outra coisa interessante que essa instrução normativa trouxe, que não está escrito aí, é que, no caso de condomínio, diferentemente de outras inscrições estaduais que podem ser requeridas em qualquer lugar do Estado, por exemplo, o cidadão mora em Ji-Paraná e comprou uma terra lá em Ariquemes e quer fazer a inscrição estadual de produtor rural lá de Ariquemes. Pode fazer em Ji-Paraná, Ricardo? Pode. Pode fazer na Emater, prefeitura, pode fazer na Cefim. Eventualmente, na prefeitura de Ji-Paraná, o pessoal pode se recusar, a Emater aqui de Ji-Paraná, não, estou cuidando só disso, e é até compreensível, não deveria ser assim, mas é compreensível, porque a preocupação das prefeituras nesse trabalho todo é regularizar os produtores rurais para fins de ajuda lá no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Quanto maior a produção rural daquele município, maior fica a parte na repartição dos 25% do ICMS, que são dos municípios. Então, a preocupação deles é com o município dele. Então, quando é abrir uma inscrição estadual em outro, às vezes eles rateiam um pouco. Mas o fato é que, teoricamente, poderia. Agora, condomínio não. Condomínio só pode ser na Cefim de circunscrição da terra. Então, se o condomínio em Ariquemes
e um ou outro condômino mora em Ji-Paraná, pode ser em Ji-Paraná? Não. Tem que ir lá em Ariquemes, bater lá na Cefim de Ariquemes e, com essa documentação toda, e apresentar lá para abrir a inscrição estadual lá na Cefim de Ariquemes, nesse exemplo que eu dei, tá certo? Atualização cadastral. Sempre que ocorrerem alterações de seus dados cadastrais, o produtor rural deverá requerer a atualização desses num prazo de 30 dias em qualquer unidade de atendimento da Cefim ou também nos demais órgãos parceiros. Aí comprou uma terra ao lado, contígua àquela inscrição estadual, por exemplo, então, de 100 hectares, passou a 130, vai lá, procura alguém lá, um desses Cefim ou os órgãos parceiros, e aí altera isso lá, tá? Esse cadastro. Aí deixa claro que se a atualização não for realizada, o produtor rural terá sua inscrição suspensa. Não é fácil a gente chegar a essa conclusão que deixou de fazer uma atualização cadastral, mas se isso acontecer, pode ter a inscrição suspensa sim. O pedido de baixa. Sempre que, por qualquer motivo, o produtor rural deixar de explorar sua atividade referente a uma determinada inscrição no cadastro de semestre de Rondônia, deverá formular um pedido eletrônico de baixa no prazo de 30 dias por meio de acesso à área restrita do portal do contribuinte. Acho que eu já falei um pouquinho lá, mas é isso. No portal do contribuinte, tem lá aquele pedido eletrônico de baixa, é o que ele deve fazer. Nós não devemos mais aceitar o pedido de baixa manual, tá? Aquele processo físico. Não. Todo produtor rural tem sua inscrição, tem seu acesso ao portal e lá ele deve fazer essa solicitação. É mais fácil, é menos burocrático, só dá um clique lá e está tudo certo. E aí, se ele não for realizado e a gente perceber que aquela terra deixou de ser trabalhada por ele, ele pode ter a sua inscrição estadual cancelada, tá? E aí vem junto, tanto com a suspensão de ofício quanto o cancelamento, né, de ofício, uma multa aí junto, tá? A multa da suspensão é 50 PFs, que hoje é 4.627, e a multa do cancelamento é 70 PFs, que é R$ 6.477,80. Caso o produtor rural possua alguma nota fiscal de produtor em papel que ainda não tenha sido devolvida, deverá fazer logo após a formação do pedido de baixa da inscrição. Na verdade, isso aí basicamente já acabou já. Isso aí, com o recadastramento, são muito poucos os produtores rurais que ainda têm. Tem algumas exceções que eles podem utilizar a nota em papel, mas são muito poucos produtores que têm e que têm essas notas, tá? O produtor rural terá sua inscrição suspensa pelo fisco sem prévia notificação. Ao término do prazo do contrato de participação temporária imóvel alheio no qual se localiza a inscrição, né? Tem lá um contrato de arrendamento, por exemplo, que vence no dia 31 de dezembro. O nosso sistema era para estar funcionando automaticamente, que a gente cadastra esse término, mas, infelizmente, não está funcionando ainda não está tendo ainda essa funcionalidade no nosso sistema, mas brevemente deverá ter. Ou quando for comprovado que tendo ocorrido alterações de seus dados, não tiver providenciado a atualização desse, eu já falei. A suspensão da inscrição implica considerá-lo como não inscrito. É como se ele não tivesse inscrição. A mesma coisa no cancelamento, tá? Ela vai ser cancelada a inscrição estadual quando for comprovado que ele, tendo deixado de explorar a atividade, não tiver pedido a baixa. Ou deixar de realizar recadastramento sempre que é obrigado a fazê-lo. Nesse último caso aí, não será previamente notificado o contribuinte. Foi o que aconteceu em 2018, quando, no início de agosto, 2 de agosto, se não me engano, era para ser no dia 1º, no dia 2 de agosto foram cancelados mais de 99 mil inscrições estaduais de produtor rural que não realizaram o seu devido recadastramento. E o cancelamento da inscrição do produtor rural implica considerá-lo como não inscrito no cadastro de semestre de Rondônia, como é a suspensão. Reativação. Reativação, o produtor rural poderá solicitar qualquer unidade de atendimento da Cefim a reativação da inscrição nos casos de baixa, suspensão e cancelamento, munido de documentação pertinente. Gente, isso aí está para mudar, tá? A gente tem até ordem de serviço aberta, permitindo que o CITAF Web, que é o sistema que nossos parceiros utilizam para conceder inscrição estadual, possibilite que eles também reativem a inscrição estadual.
Hoje em dia, um servidor da Prefeitura de Ji-Paraná que esteja habilitado a trabalhar no Citaf Web, ou um servidor da Emater também habilitado neste mesmo sistema, ele consegue conceder uma inscrição estadual inicial, mas não consegue reativar uma que foi baixada ou que foi suspensa por algum motivo qualquer. Não parece fazer sentido, mas são problemas de sistema só. Então, a gente está até para mudar na legislação também isso, porque diz isso na nossa legislação, porque a gente sabia que o sistema não funcionar, mas a gente está para mudar isso daí. Tá? E tem uma ordem de serviço aberta que está em vias de ser atendida e terá essa ferramenta também, esses servidores das redes de parceiros. Agora, se for um caso de suspensão por término do prazo do contrato de participação temporária em imóvel alheio, ou caso daquele vencimento do contrato de arrendamento, por exemplo, que vence agora, vamos supor, dia 10 de outubro de 2021. Quando chega no dia 11, teoricamente, o nosso sistema teria que suspender automaticamente, bastaria que o sujeito aparecesse lá em qualquer lugar aí, tá? Até na rede de parceiros poderia aparecer, com esse contrato, um novo contrato, um novo prazo, que aí quando os nossos colegas aí, os servidores dos parceiros aí, cadastrassem um novo vencimento, automaticamente o nosso sistema também reativaria a inscrição estadual. Emissão da nota fiscal avulsa eletrônica. A nota fiscal avulsa eletrônica é uma nota fiscal eletrônica, modelo 55, que é emitida não só para o produtor rural, mas pelo MEI também, e pela gente aqui, servidores da CEFIM, quando emitimos notas fiscais avulsas, para alguém que não tem inscrição estadual, não tem por que ter, por exemplo, uma clínica médica que quer remeter um aparelho deles para conserto lá em São Paulo, precisa de uma nota para poder despachar pela transportadora, não tem obrigatoriedade de inscrição estadual por não ser comércio nem indústria, nem produtor rural, então nos procura para a gente emitir uma nota fiscal avulsa, né? Então, também é utilizado aquele mesmo ambiente que o produtor usa, o MEI usa e a gente da CEFIM também usa em notas avulsas. Sempre que o produtor rural promover a saída ou a transmissão da propriedade de bens ou mercadorias, terá que emitir a nota fiscal avulsa eletrônica e imprimir o respectivo DANF, é o documento auxiliar, né, que deverá acompanhar os bens ou mercadorias. Isso aí também, os bens a gente incluiu nesse novo regulamento, porque muitas vezes o produtor rural, eu tenho que mandar o trator meu para o conserto lá não sei aonde, aí ele ia procurar a CEFIM para que a gente emitisse uma nota avulsa, porque a nota do produtor serviria apenas para a produção dele. Não, a gente desfez isso, era só mais trabalho para a gente, ele já tem hoje em dia, inclusive, uma nota eletrônica, para aquele ir lá e a gente fazer uma mesma nota avulsa. Não faz sentido. Então, a gente colocou no regulamento isso daí, tá? Bens ou mercadorias. Mercadoria já era conhecido, já não tinha dúvida. Os bens é que as pessoas tinham dúvida. A emissão da nota fiscal avulsa eletrônica se dá em ambiente especialmente desenvolvido para isso, acessível pela página na internet da CEFIM, mediante login e senha pessoais. Eu já falei sobre isso hoje, necessariamente passa dentro do portal do contribuinte, né? Observem que nesse primeiro trecho aí eu falei imprimir o respectivo DANF. Emitir a nota fiscal e imprimir o respectivo DANF. Mas vamos prosseguir, que vocês vão ver que tem uma exceção aí. O DANF é a representação física da nota fiscal avulsa eletrônica. As pessoas chamam DANF vulgarmente. A nota aí, me dá a nota. A nota eletrônica só existe no mundo virtual, né? Aquele papel ali não é a nota. Aquilo ali é uma representação física do que é a nota, né? Então, ali apenas é um documento eletrônico, mas é apenas um documento auxiliar da nota fiscal, né? E aí é interessante, aí é a exceção da impressão do DANF. Caso o produtor rural não consiga imprimir o DANF, poderá exibi-lo, quando solicitado pelo fisco, em dispositivo móvel eletrônico. Aí é o celular, o tablet. Tá? Então, assim, isso foi uma inovação que nós criamos também no novo regulamento, tá? Quando a gente estava confeccionando o novo regulamento. Isso está lá no artigo 89, parágrafo único do anexo 13 do nosso regulamento, que é o anexo que trata dos documentos fiscais, e nós incluímos esse parágrafo único no artigo 89.
O artigo 89 fala da nota fiscal avulsa eletrônica de produtor rural. E aí a gente inclui esse parágrafo único, porque a gente sabe que um monte de produtor rural não tem impressora, não tem computador, não tem computador, não tem impressora, não tem onde imprimir. E aí a gente falou, mas para que a gente precisa disso? Para que serve o DANF? Não é para acompanhar o trânsito da mercadoria, é para isso que serve o DANF. Então, se ele puder nos mostrar, através do celularzinho lá, que ele tem uma nota fiscal emitida relacionada àqueles produtos, por que a gente precisa exigir mais do que isso, né? Então, a gente abriu essa exceção aí pensando... eu acho que eu já vi em outros lugares isso aí, mas a gente não tinha visto quando abriu essa exceção, tá? No estado de Rondônia. Importante. Isso é importante demais, hein? Somente a emissão da nota fiscal avulsa eletrônica é que assegura ao produtor rural os benefícios fiscais, isenção, redução de base de cálculo, diferimento e crédito presumido. Então, assim, o produtor está saindo com a plantação de alface dele para vender na feira. Alface é isento, né, gente? Alface é isento. Então, é isento mesmo, sem nota. Beleza? Beleza. Se parar uma fiscalização volante, se uma fiscalização volante da Cefim parar esse produtor rural no meio do caminho, um caminhãozinho lotado de verduras, que são isentas, o produtor rural está tranquilo, porque é tudo isento? Não. Como diz aí, a emissão da nota fiscal avulsa eletrônica é que assegura ao produtor rural os benefícios fiscais. Então, é possível que ele seja cobrado. Mas vai cobrar imposto de produto isento? Sim. O artigo 5º, parágrafo único do nosso regulamento, da parte principal do nosso regulamento, e o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 688, que é a Lei do Semestre do Estado de Rondônia, diz isso, que só é garantido esses benefícios se a nota fiscal tiver sido emitida. E, no caso de redução de base de cálculo, ainda tem até que estar pago o valor referente ao que tem que ser pago, né? Que é a redução de base de cálculo não deixa de ter que pagar imposto. O cara tem um benefício, em vez de pagar 12%, ele acaba pagando o equivalente a 5%, por exemplo, mas aqueles 5% ele tem que pagar, senão ele não vai pagar só 5%, não, ele vai pagar os 12%. E mais multa, né? Por falta de emissão de documento, é uma multa de 100%. Agora, interessante, tá? Voltando aqui um pouquinho, falei de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, que se dá em um ambiente especialmente desenvolvido e tudo mais, mas vem uma coisa interessante, uma alternativa à nota fiscal avulsa eletrônica. Como assim, Ricardo? Uma alternativa à nota fiscal avulsa eletrônica para produtor rural? Produtor rural não tem que emitir nota fiscal avulsa eletrônica? Pois é, gente. Recentemente, teve uma alteração no nosso regulamento, no nosso anexo 11, onde foi incluído, era só até 21 artigos, o 21º falava justamente da nota fiscal avulsa eletrônica, e incluíram o 22. E o 22 fala que o produtor poderá optar por emitir a nota fiscal eletrônica em substituição à nota fiscal avulsa eletrônica. Por que isso, Ricardo? Porque tem alguns produtores, a maioria dos produtores são aqueles produtores acanhados, pequenos, né? Médios, pequenos, mas existem os produtores grandes. E existe, eventualmente, o nosso serviço, né? a nossa plataforma lá de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, que o acesso é lá no nosso portal, né? Às vezes sai do ar. Não é muito comum, mas também não é tão incomum assim, né? Então, de vez em quando, sei lá, eu não costumo ouvir tanta reclamação, mas de vez em quando sai, às vezes sai metade do dia, e a pessoa está precisando da saída daquela mercadoria, às vezes é um gado, né? Está ali para morrer e tal, né? Galinha, então, né? Frango, que é um animal mais frágil ainda. Então, assim, às vezes precisa para ontem aquilo ali, né?
E aí tem que ficar esperando, às vezes, meia hora, uma hora, até ver mais um pouco para o nosso sistema voltar. A outra situação também é basicamente isso daí, porque a outra seria a falta de internet. Aí também vai influenciar a nota fiscal eletrônica. Mas, de qualquer maneira, pelo menos poderia emitir uma em contingência, né? Bom, aí o que acontece? Só que tem um detalhe. Aí, como é que o produtor faria? O produtor contrataria, né, um sistema próprio para emissão, né? Não seria mais, utilizaria aquele emissor gratuito que a Cefim oferece, emitiria, igual uma empresa normal, contrata um serviço, um produto para emitir a nota fiscal, e pronto. Só tem um detalhe. Essa opção é irretratável, está no parágrafo único, tá, do nosso artigo 22 do anexo 11, vedando-se a emissão posterior da nota fiscal avulsa eletrônica. Então, uma vez que o produtor rural enveredou pelo caminho da emissão da nota fiscal eletrônica, não pode voltar atrás, não pode voltar a emitir a avulsa eletrônica, certo? E aí, consequentemente, também não pode ter mais aquelas notas manuais e tal, né, que, eventualmente, o produtor rural pode emitir. Caso de falta de internet, ou caso que o nosso sistema caiu, o produtor rural que tiver alguns modelos manuais, pode, até 10, ele pode solicitar e ter no ao seu lado ali, né, para poder emitir nessas situações. Eu vejo cada vez mais raro os produtores rurais usando essas notas aí, tá bom? Benefícios da emissão de nota fiscal avulsa eletrônica: arquivo permanente das notas fiscais, né? Não tem como perder. Ele pode fazer o arquivo, inclusive, das DANFs, imprimir e manter também fisicamente, se quiser, porque não confia lá nos arquivos da Cefim. Tem os nossos arquivos, né? o nosso banco de dados, então ela vai ficar lá guardada eternamente, se Deus quiser, não der nada de errado. Mas também pode emitir em PDF ou XML, guardar. Fica à vontade, pode guardar em um monte de lugar. Então, é um arquivo permanente, não tem como perder, né? Como eu acabei de falar. Uma facilidade, por isso mesmo, para comprovação de tempo de atividade, para fins previdenciários e renda para financiamentos bancários. O descumprimento das obrigações vai sujeitar as multas legais previstas e, eventualmente, o pagamento do ICMS nas situações em que envolvam benefícios fiscais. É aquilo, o cara deixou de emitir nota fiscal, vai ter que pagar, por exemplo, um produto que seria isento, vai ter que pagar, a consequência do descumprimento desta obrigação de emissão de nota fiscal, por exemplo. Operação como feirante. Isso é interessante. Também foi uma inovação nossa, tá? Vamos lá. Tem alguns produtores rurais, principalmente aqueles que trabalham com horta, eles muitas vezes exercem atividade feirante. E aí, como que eles vão fazer isso? Antigamente, no antigo regulamento, dizia o seguinte: ele tinha que emitir uma nota fiscal de remessa, tá? Ele tinha que, a cada venda de um pé de alface, ele teria que emitir, vendeu para fulano, para o cicrano e tal, ele teria que emitir uma notinha para cada um, e se retornasse alguma coisa, ele teria que emitir uma nota de retorno, tá? Para poder acompanhar a mercadoria. Isso era como era o antigo regulamento. E a gente, pensando como poderia facilitar a vida do feirante, a gente chegou a um denominador comum. Tá? Como que ele tem que fazer? Aí diz, ele tem que emitir essa nota de remessa, tá? Que é a nota fiscal avulsa eletrônica, e, se sobrar, ele tem que emitir a nota fiscal avulsa eletrônica de entrada, no caso de retorno dessa produção que não foi vendida. Mas ele está dispensado a emissão da nota fiscal por cada venda realizada fora do estabelecimento. Então, assim, a gente... o incumprível, o que não dava para cumprir, era isso. Cada vendinha que ele fizesse, ele tinha que emitir uma nota. Isso aí é impossível. Ninguém fazia isso. E acredito que quase ninguém faça essa nota de remessa também, tá? Mas é possível que se faça, né? Então, antigamente, as pessoas não faziam, principalmente também, porque eles tinham lá 10 bloquinhos de nota. Ou vou ficar toda feira, vou ter que fazer. Hoje em dia, não é bloquinho. O cara não tem, é uma outra vantagem da nota fiscal.
O cara não precisa ir mais na repartição fiscal para buscar novas notas. O cara emite quantas notas ele precisar, quiser, sem encheção de saco, sem precisar se deslocar. Então, assim, é possível, cada vez mais possível fazer isso daí, tá? E aí fala, mas por que vocês não liberaram nem isso? Aí fica difícil, porque uma nota fiscal não serve só para uma venda. A nota fiscal serve para um monte de situação. A nota fiscal serve para contar uma história. Da onde aquela mercadoria veio, para onde ela está indo, qual o motivo, se é venda, se é remessa para conserto, se é doação, se é para exposição, se é venda fora do estabelecimento, né? Então, assim, a nota fiscal conta uma história. A partir do momento que uma mercadoria é encontrada sem acompanhamento dessa nota fiscal, a gente não sabe para onde ela está indo, por que ela está indo daquele, para que ponto, qual o motivo. A gente fica vendido nessa história, tá? O auditor fiscal. Então, é necessária a nota fiscal por conta disso. A gente não pode abolir, Ricardo, mas isso aí ninguém pega, não, nunca fizeram, vão continuar sem fazer. Tudo bem, a gente tem que dizer qual é o certo, né? Se vão continuar sem fazer. E aí a gente vai além um pouquinho. Como é que fica? Caso essas notas fiscais dispensadas não sejam emitidas, não vão ser, ele deverá emitir ao final de cada mês, não é de cada feira, é de cada mês, uma única nota fiscal avulsa eletrônica de venda referente ao total de vendas realizadas durante todo o mês. Tá? Então, assim, ele vai chegar no final, ele vai emitir uma nota só referente às vendas durante o mês. E aí a gente vai explicar como aqui. Para a nota fiscal de remessa da sua produção, que terá como destinatário o próprio produtor rural, ele poderá utilizar os seguintes CFOPs. 5904, que é o normalmente, que é a remessa para venda dentro do estado de Rondônia, ou 6904 se for para fora, né? Vai uma feira aqui em Rondolândia, aqui próximo e tal, de Paraná, mas o normalmente é o 5904, tá? Remessa para venda dentro do estado de Rondônia. Para a nota fiscal de retorno, se sobrar, ele vai emitir 1904, se for de dentro do estado de Rondônia, que é o mais comum, ou 2904, se sobrar alguma coisa que saiu do estado de Rondônia para vender fora. E essa nota fiscal de venda referente ao total de vendas, lá no final do mês, vai ser com CFOP 5103, dentro do estado de Rondônia, que é o normal, ou 6103, tá? 5103. Isso daí é no artigo 194 do anexo 10 do nosso regulamento. Tá? Isso tudo está no 194 do anexo 10. Nessa nota fiscal avulsa eletrônica, referente ao total de vendas, vai estar lá nas informações complementares o seguinte. Nota fiscal, está no anexo 10 mesmo, no artigo 194. Nota fiscal emitida para registro do total de vendas realizadas fora do estabelecimento, sem emissão de notas fiscais durante o mês, de julho do ano de 2021, por exemplo, nos termos do parágrafo único do artigo 194 do anexo 10 do regulamento do semestre do estado de Rondônia. Tá? Então, esse é o grande pulo do gato, porque antes o sujeito não emitia nota de remessa, não emitia nota de retorno, não emitia nota de venda nenhuma, e ficava difícil ele comprovar para fins de previdência, por exemplo, ou para financiamento, a sua atividade rural. Hoje em dia, o que o cidadão tem que fazer? Apenas um controle paralelo. Ele tem que fazer a remessa para vender na feira, e se sobrar, tem que fazer a nota fiscal de retorno, mas ele precisa, só no final do mês, emitir uma nota de venda que vai representar toda a venda dele durante o mês, e aí, mensalmente, ele vai registrando oficialmente as suas vendas. Essa nota é dele para ele mesmo, tá certo? Assim como as notas de remessa de retorno. Aí é só uma observaçãozinha, que o ICMS é um imposto estadual, obviamente, então, se ele for vender fora do estado, pode ter uma outras situações aí em relação à cobrança de imposto na entrada do estado lá, tá? De destino na feira lá, tá? Benefícios fiscais, em regra, as operações realizadas por contribuinte do ICMS são tributadas, entretanto, o Estado concede ao produtor rural os seguintes benefícios fiscais. Isenção, redução de base de cálculo, diferimento e crédito presumido. Uma observação que eu faço,
Esses são os anexos: isenção anexo 1 do nosso regulamento, a redução de base de cálculo 2, o diferimento 3 e o crédito presumido, o anexo 4 do nosso regulamento. Só uma observação: quando a gente fala em benefício fiscal, algumas pessoas criticam que diferimento não é um benefício fiscal. De fato, ele, a rigor, não seria. O diferimento é uma substituição tributária ao contrário, onde a substituição tributária clássica é aquela que o fabricante, por exemplo, de bebidas ou fabricante de carro, recolhe em favor do Estado, porque é muito mais fácil a gente cobrar de um fabricante de cerveja, por exemplo, o ICMS lá na fonte, do que um monte de boteco que depois vai vender. Fica difícil para o Estado ver esse dinheiro se depender do boteco emitindo nota fiscal. Mas, assim, esse daí é o contrário. O produtor rural, no caso, tem muitos casos de diferimento. Por quê? Tem muitos produtores rurais que remetem gado para abate e é muito mais fácil cobrar de uma dúzia de frigoríficos no Estado, ou 20 ou 30 frigoríficos no Estado, do que de milhares e milhares de produtores rurais. Tá? Então, o diferimento não é exatamente um benefício fiscal, mas lato sensu porque o cidadão, o produtor rural, deixa de precisar ficar recolhendo, é um benefício para ele, não precisa ficar se preocupando com o recolhimento de imposto. Tá? É nesse sentido aí que a gente coloca o diferimento. Aí eu já falei, né, que para assegurar esse benefício, o produtor deve emitir a nota fiscal, e aí esses anexos diz que, além disso, eles têm que exibi-la quando solicitada pelo fisco. Então, numa fiscalização volante, não vai eu emitir, pronto. Não. Se ele não exibir a nota fiscal, a DANF, no caso, ao fisco, ele também perde o benefício. Tá? Isso aí está tem em todos esses anexos, tem uma partezinha, são as disposições gerais, é a parte 1 de cada um desses anexos, e todas elas trazem, num artigo ou no outro, traz exatamente isso daí. Além disso, o produtor rural deve fazer constar no campo informações complementares da nota fiscal avulsa eletrônica, ou nota fiscal eletrônica, se ele optar por essa opção, né? se ele resolver ir para essa opção, o dispositivo da legislação que prevê o benefício fiscal conforme listados abaixo, que detalharemos a seguir. Isenção é quando o pagamento do ICMS é dispensado pela legislação. Tem alguns exemplos aí: abóbora, abacaxi, melancia, tomate, laranja. Isso daí é o item 15 da parte 2 do nosso anexo 1. Anexo 1 é que trata de isenção, como eu já falei. Essa primeira aí é o item 15 da parte 2, são apenas alguns exemplos, tem muito mais dentro desse item 15, né? Tem verduras e tudo mais. Polpas de cupuaçu e açaí, que é o item 26 da parte 2. Acerola, que é o item 59 da parte 2. E polpa de cacau. Não é acerola, é polpa de acerola. E polpa de cacau, que é o item 4 da parte 3, que já é por prazo determinado. E algumas espécies de peixe criados em cativeiro, que eu falei antes, que é o item 45 da parte 3, também por tempo determinado, mas está sempre prorrogando, né? Que são esses aí: pirarucu, tambaqui, pintado, jatuarana, curimatã, caranha, piau e tambatinga. Tá? São apenas esses peixes aí criados em cativeiro que são isentos. Redução de base de cálculo. Quando o Estado autoriza a aplicação de alíquota sobre um valor inferior ao da operação, que gera um valor de ICMS menor a pagar. Exemplos aí, os dois principais que têm a ver com o produtor rural, é a farinha de mandioca, que tem uma redução para 7%, em vez de 12%, paga-se apenas 7%, é o item 8 da parte 3, do anexo 2, de redução de base de cálculo. E as espécies de peixe não isentas. Aquelas 8 espécies de peixe são isentas, as demais, criadas em cativeiro, não são isentas, mas tem uma redução para 5%, conforme o item 8 da parte 2 do anexo 2 do nosso regulamento. Detalhe, eu já falei isso daí, que para que o produtor tenha direito a essa redução, ele precisa, além de emitir a nota fiscal, pagar o ICMS devido no prazo legal previsto, como eu já falei antes. Né? Diferimento. Né? O diferimento é naquele caso, eu já falei que a substituição tributária é o contrário, a obrigação de pagar o ICMS é empurrada para um momento posterior, né? Quando esse pagamento é realizado por uma outra pessoa. O caso clássico aí é do gado. O gado, os produtores rurais não pagam
remetem para o frigorífico, e o frigorífico, na saída dos produtos resultantes do abate do gado, é que eles recolhem o ICMS. Atenção, toda saída para dentro do Estado promovida pelo produtor rural com destino a comerciante, cooperativa, industrial ou qualquer outro contribuinte que não seja produtor rural, o imposto ficará diferido e será recolhido pelo destinatário. Então, mesmo que o produto, por exemplo, seja um peixe, vamos pegar um peixe que não seja um daqueles 8, e o cidadão está vendendo, o produtor rural está vendendo para o irmão Gonçalves, por exemplo, ele vai ter uma redução de base de cálculo, sim, mas ele não vai nem se preocupar com isso. Ele vai colocar na sua nota que o produto é diferido, tá? Aquele produto é diferido, de acordo com o artigo 5º, se não me engano, da parte 1 do anexo 3. Se não me engano, é o artigo 5º. O artigo 5º, sim. Eu tinha anotado aqui. Então, ele vai ter... não vai se preocupar com isso. Quem vai recolher com redução de base de cálculo depois, na saída, é o irmão Gonçalves, nesse exemplo que eu dei. Observação. O importante produto para a economia do nosso Estado possui diferimento mesmo no caso de comercialização entre produtores rurais. É o gado nas situações para engorda. Gado magro, né? Gado gordo, não. Aí não tem diferimento mais, não. Então, é isso, tá, gente? No caso, entre produtores rurais. O gado gordo tem diferimento, fique claro, para o frigorífico, tá? O produtor rural remetendo para frigorífico tem diferimento sem problema nenhum. Eu falo do gado magro entre produtores rurais, né? Que um está vendendo reses, está vendendo lá os bezerrinhos lá, as coisas aí tem sim. Finalmente, o crédito presumido. Trata-se de um crédito concedido pelo Estado para reduzir ou anular o valor a ser pago de ICMS pelo produtor rural, ou qualquer contribuinte, no caso, a gente está falando de produtor rural, né? O único caso que tem hoje em dia de produtor rural é o ovo. A saída do ovo para dentro do Estado, promovido por produtor rural, tem um crédito presumido de 100% do valor do ICMS devido, tá? Então, o produtor rural, embora destaque na nota fiscal avulso eletrônico o ICMS, ele não vai pagar. Ô, Ricardo, mas quando emite lá naquele emissor de nota fiscal avulso eletrônica, quando a gente coloca, destaca o imposto, no caso aí é 12%, hortifruti granjeiros, tá? A alíquota de ICMS do Estado, nosso, definido lá no regulamento para o hortifruti granjeiro, acho que é o artigo 12, se não me engano, do nosso regulamento, diz lá que é 12%. Então, assim, ele vai colocar os 12%, vai dizer que é tributado, vai colocar 12%. Quando faz isso, Ricardo, e emite lá a nota fiscal, gera a nota fiscal avulso eletrônico, o sistema automaticamente gera um DARE para o cara pagar, e aí, o que ele faz com aquilo? Não imprime, não paga. Ou, se ele imprimir sem querer, rasga, joga fora. Aí você vai falar, mas tá doido, pô, o cara vai... E aí, não vai ficar no conta corrente esse negócio? Não, não vai ficar. Se vocês observarem, o DARE que é emitido naquele emissor de nota fiscal avulso eletrônico, naquele ambiente emissor, é um DARE avulso, um DARE que não vincula o lançamento no conta corrente, um DARE que, se for ver lá o número do lançamento, está em branco, não tem o número de lançamento, tá? Então, não tem problema nenhum. Ah, Ricardo, então o cara vai emitir um gado para fora do Estado, vai emitir uma nota fiscal de gado para fora do Estado, vai botar que é 12%, e aí ele também não vai fazer nada, não vai imprimir, não vai pagar, vai imprimir e jogar fora, também não vai ficar no conta corrente? Não vai ficar no conta corrente, mas vocês não esqueçam que as informações das notas fiscais avulsas eletrônicas caem diretamente no nosso banco de dados assim que emitidas. Então, a gente fazendo um monitoramento, fazendo uma malha, facilmente vai pegar casos que o cara emitiu a nota, não está na conta corrente, mas ele emitiu a nota, disse que tirou o gado de dentro do Estado, destacou os 12% e não pagou. Aí é fácil cobrar. E aqueles casos de ovo, aí vai ver claramente que não, porque o cara tem um crédito de 100%. Tá? E ele vai destacar, e ele tem que destacar o produtor do ovo, porque o mercado exige. Porque, senão, o mercado, na saída, como o ovo não é isento,
ele tem que pagar os 12% e não tem crédito na entrada. Então, ele vai exigir sempre do produtor rural, aconteceu isso na nossa regional, o irmão Gonçalves mesmo exigindo do produtor rural e vieram procurar a gente, produtor rural, mas como é que eu faço? A gente explicou, não, você destaca os 12%, porque realmente senão o mercado não vai querer comprar de você, vai comprar de outro que destaca e não paga. Não fica com medo, não, fica tranquilo. Tá? Sempre observação que no campo de informações complementares tem que constar lá e ICMS, crédito presumido, este produto possui um crédito presumido de 100%, de acordo com, no caso aí, item 10 da parte 2 do anexo 4 do nosso regulamento. Tem uma tabela resumo, tá? Visando facilitar a consulta desses benefícios. Hoje em dia está muito facilitado, gente, para falar a verdade. Ela foi criada no antigo regulamento, que era mais complicado um pouco de procurar, mas esse regulamento, inclusive a ferramenta de busca, está facilitada para caramba, mas a gente criou uma tabela, tá? Que tem um resumo dos benefícios, principais benefícios fiscais relacionados aos produtores rurais, tá? E está disponível em 2 lugares. Na seção manuais, na página da CEFIN na internet, com o título Manual de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, tabela, tá? E no ambiente de emissão da nota fiscal avulsa eletrônica, no módulo de adicionamento de produtos. Quando a gente clica em adicionar produtos, tem lá uma seção chamada documentos de referência. O item 1 dela é justamente essa tabela aí, resumo, tá? O item 2 seria a pauta fiscal, tá? A pauta fiscal andou meio desatualizada, mas essa tabela não, essa tabela lá estava bem atualizada. Ela, acho que ainda está desatualizada nesse primeiro caminho que eu expliquei, que ainda traz as observações referentes ao antigo regulamento. A gente já pediu para trocar, mas ainda não fizeram. Vou reforçar. Gente, último assuntozinho, que tenho 5 minutos aqui, como eu tinha programado, e eu vou falar um pouquinho de agroindústrias, porque justamente relacionado aos benefícios fiscais. As agroindústrias, gente, o Estado, de uma maneira geral, quando eu falo a gente, eu falo do Estado, ele já forneceu programas, né? Criou programas de fomento às agroindústrias de Rondônia. É muito importante para o desenvolvimento, da mais Rondônia, que tem muita produção rural, né? Agropecuária, de outras naturezas aí. É muito importante que a gente consiga, acanhadamente, no nosso anexo 11, lá no artigo 2º, já fala que se o cara fizer aquela mínima transformação, ainda será considerado produção rural. Isso para quê? Para dar um lucro maior ao produtor rural, para agregar valor à mercadoria dele, né? Que era muito simples, né? Então, assim, de baixo valor, né? Então, a gente pretende isso. Então, a agroindústria está nesse caminho para que a gente consiga agregar no estado de Rondônia valor aos produtos agrícolas, né, da pecuária, os produtos rurais de uma maneira geral. Tá? Programas de fomento às agroindústrias de Rondônia foram lançados. Tá? Lá em 2007, a Lei Complementar 406 criou o subprograma de apoio à verticalização da produção da agricultura familiar, isso lá em 2007. E ele previa como benefícios isenção nas saídas internas a consumidor final, diferimento, saídas internas a contribuinte, isso existe, né, até hoje, e crédito presumido de 100% do ICMS referente às saídas dos produtos adquiridos das agroindústrias para os contribuintes do regime normal. Então, assim, qual a ideia, resumindo, desses benefícios para essas agroindústrias? As saídas das agroindústrias, do que era produzido nas agroindústrias para consumidor final, isento. Para contribuinte, diferido. E aí, na entrada desses produtos, que, por exemplo, vamos supor aqui um queijo produzido por uma agroindústria, né? Ou então, pode ser um queijo, pode ser um iogurte, laticínio de uma maneira geral, produzido pela agroindústria vendendo para o irmão Gonçalves. Ele não vai destacar nada na nota, porque é diferido. Né? E aí, como é que o irmão Gonçalves, por que vai comprar dele, não vai comprar da Danone o iogurte, né? Da Nestlé? Porque ele tinha um crédito presumido de 100% do ICMS referente a esses produtos da agroindústria. Então, a saída
era contemplado com crédito presumido de 100%. Acontece que esse subprograma ele ficou meio para trás. Na verdade, dizem, essa isenção está prevista no item 70 da parte 2 do anexo 1 até hoje, o diferimento, o artigo 5º, né, da parte 1 do anexo 3, e esse crédito presumido é o item 12 da parte 2 do anexo 4. Só que ele foi sendo substituído pelo PROVE. Na verdade, parece que esse subprograma nunca vingou de fato. E ele foi sendo substituído, na prática, pelo PROVE, né? Que é o Programa de Verticalização da Agricultura e tal, que é o da Lei 4.584 de 2019. Na verdade, existiu um PROVE anterior, esse é o novo PROVE, um PROVE de 2011, tá? E aí, qual a ideia desse PROVE? A gente está simplificando isso daí, tornando a isenção para todas as saídas internas e o crédito presumido para 100% do ICMS referente à saída dos produtos adquiridos das agroindústrias. Então, a ideia é a mesma, quase a mesma do outro, mas mais simplificada. Qualquer saída da agroindústria cadastrada no PROVE vai ser isento. E o comércio que comprar dele vai ter o crédito presumido de 100%, como se aquela operação não fosse isenta. Tá? Então, por exemplo, se aquela operação, se não fosse isenta, teria que recolher R$ 1.000 de ICMS, o comércio que está comprando vai ter um crédito presumido de R$ 1.000. E a saída, que teria que recolher 1.200, vai recolher só o 200, né? Naquela história da compensação de crédito e débito e crédito. Tá? Só que isso daí ainda não está no nosso regulamento. Foi aprovado agora, recentemente, em julho passado, final de julho agora, no CONFAS, o convênio número 102 de 2021, tá? Que teve adesão, ideia foi nossa para poder contemplar o PROF, foi aderido também pelo Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Norte. E aí a ideia é que, eu conversando hoje com a gerência de tributação, estima-se que de 15 a 30 dias esse decreto será publicado trazendo essas isenções e crédito presumido de 100%. Gente, falei muito, falei rápido, mas agora é hora de vocês falarem aí, tirar as dúvidas se vocês tiverem alguma. Tá bom, gente? Aqui tem algumas sim, Ricardo. Tem algumas coisas aqui para você. Aqui. Deixa eu... como é que tira aqui o negócio? Aqui, para de... Já saiu, já. Já saiu, né? Beleza. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... As perguntas. Umas perguntinhas aqui. Iniciar aqui pela pergunta do Otávio Chinel, de Vilhena. Na venda de plantação de eucalipto, onde a empresa adquirente faz todo o processo de extração, o produtor rural, o vendedor, é obrigado a emitir NFA ou esta obrigação fica com a empresa adquirente? Existe ICMS para o produtor? Nesse caso, não existe ICMS para ele pagar, né, diferido. A empresa, pelo que eu entendo, é uma empresa de dentro ou de fora do Estado? Se for de dentro do Estado e for uma empresa legalmente constituída, com inscrição estadual, ele não precisa pagar ICMS. Tá? Agora, emissão da nota fiscal avulsa eletrônica, eu entendo que sim. Tá? Teria que emitir, sim, a nota fiscal avulsa eletrônica. E aí, se tiver alguma divergência de valor, aí a sugestão é que emita-se uma nota de remessa para apuração disso para o trânsito, né, da mercadoria. Essa é a ideia. É o mesmo procedimento da nota do gado, né? Exatamente. Pega lá como base lá a Instrução Normativa 34/2020, embora madeira não esteja lá colocada no rol de coisas que seriam obrigadas a fazer dessa maneira, né? Certo. Temos aqui também a pergunta do Lopes. Agora, rapidinho. Se for uma mercadoria, se for uma empresa que está comprando de fora do Estado, aí seguramente tem sim, porque o diferimento só vai até a saída do Estado. Tá? Então, aí teria seguramente. E a preocupação que a gente tem, mas a remessa dentro do Estado, mas se está sendo uma venda, e o ICMS... Mas veja bem, a saída de dentro do Estado para uma empresa legalmente constituída, um comércio ou uma indústria dentro do Estado, é diferido. Mesmo que seja venda, ele não vai destacar nada. Então,
o fisco não tem essa preocupação, porque remessa, aí não tem destaque, mas não teria destaque se fosse venda também, nesse caso, porque é diferido, certo? Também porque a própria empresa vai fazer a contranota por obrigação, né? Uhum. Vamos lá. Próxima pergunta é do Lopes. Lopes fazia uma pergunta. Não sei se você tem conhecimento, Ricardo, da súmula 431 do STJ, ao qual ela se remete às mercadorias que não tem... ela é contrária ao regime de pauta. O que você tem a dizer sobre essa questão? Não, eu não me recordo da 431, não. Alguém tem ela aí? Me lembra aí? Ela fala que lá tem na súmula, ela alega que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. 431 do STJ? É. Eu vou ficar devendo, porque realmente eu não me recordo aí da súmula. Então, pega aí direitinho os dados dele, depois me passa, por favor, que aí eu dou uma estudadazinha e dou uma resposta. Vamos lá. O próximo é da Franciele Turra. Referente à transferência de ativo imobilizado, operações interestadual, mesmo titular, existe a incidência de diferencial de alíquota? Gente, isso aí é uma outra súmula, né? Essa aí eu me lembro bem, não lembro o número dela não, mas é uma outra súmula que fala sobre não só disso, mas estão usando, inclusive, para algumas mercadorias também, né? Mas, assim, ativo imobilizado eu acho mais tranquilo. Agora, mercadoria, se fosse mercadoria, aí eu não tenho questionamento, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem que cobrar, sim, o ICMS. No caso, a pergunta aí foi em relação a ativo imobilizado, né? Na verdade, o nosso regulamento diz que teria, né? Mas ativo imobilizado já dá para... Acho que a gente está tendo uma interpretação, inclusive o nosso TAT já está tendo interpretações nesse sentido de que não precisaria, né? Mas ainda mais sendo a mesma titularidade, né? Exatamente. Agora, o problema de mercadoria é muito complexo esse caso, né? Tem muito caso de gado, por exemplo, saindo do Estado, a gente responde mandado de segurança adoidado a respeito disso daí, e a gente ainda é firme em relação a isso, porque muitas das vezes as pessoas, apenas fazem um contrato de arrendamento em alguma terra lá do Mato Grosso, por exemplo, só para poder transferir. Na verdade, o cara não tem nem terra lá. Ele usa isso como subterfúgio para poder sair com uma decisão judicial, transferência sem recolhimento de ICMS. Então, a gente é firme nisso daí, os nossos postos fiscais, a não ser que o cara realmente tenha conseguido uma decisão judicial e que fica tentando ser caçada pela gente, aí ele não pode, não. Tá? E mesmo assim, nesses casos, o cara compra o gado de dentro do Estado e aí ele remete da terra dele aqui de dentro de Rondônia para o Mato Grosso. Aí a gente cobra o imposto diferido nas posições iniciais, né? Nas transações iniciais. Ele comprou de alguém de Rondônia e depois ele transfere. Tudo bem. Então, a gente não pode cobrar o ICMS de transferência, a gente cobra o ICMS diferido, que ele se encerra no momento da saída do Estado. Entendeu? Entendido. Essa era da Franciele Turra, lá de Cujubim, aqui em Porto Velho. Vamos agora para a pergunta da Ilma de Paula R. Carvalho. Boa noite. Para solicitar o cadastro de produtor rural, é somente de forma presencial do próprio produtor rural ou poderá ser por procuração? Procuração, sem problema nenhum. Pode ser procuração. Mas essa solicitação de cadastro. Mas cuidado. Se o sujeito, para ele fazer aquela senha dele lá, aí tem que ser pessoal. É igual senha de cartão de crédito. A gente não pode passar para alguém, vai lá, escolhe a senha para mim. Então, a inscrição estadual, tudo bem. Mas a concessão do acesso, lá o termo de concessão de acesso, beleza. Mas a cadastramento, a confirmação do cadastramento da senha, aí tem que ser pessoal. A inscrição estadual pode ser gerada, mas o cadastramento da senha, a confirmação do cadastramento da senha, tem que ser pessoal. Ótimo. Agora temos a pergunta do Arlindo Saibro. Com relação ao IN 34/2020, que trata da emissão das contranotas sobre as compras de produtor rural, no caso de produtos de soja e milho,
não seria um retrocesso, tendo em vista que o produtor, mesmo não tendo balança na propriedade para emitir a nota na quantidade correta, pois na sequência o adquirente do produto passa a diferença e o produtor emite a nota de complemento. Há mesmo a necessidade da emissão da nota por parte da empresa, tendo em vista que isso gerou um grande volume de trabalho, escrituração de notas de remessa de produtor e a emissão de contranotas. Sim, a gente entende isso daí. Só que a gente vê que algumas situações foram trazidas a gente, não só de soja, de gado e outras situações, foram trazidas para a gente e a gente bolou isso daí para tentar resolver. Duas situações. Primeiro, é porque muitas das vezes o cidadão emitia uma nota de venda de tantas toneladas lá, e quando dava uma nota emitida a menor, ainda vai, mas quando dava maior, aí tinha que fazer uma devolução e tal. E para gado era mais complicado isso daí. Soja, talvez um pouco menos. A outra situação, então, a gente percebeu que o importante, e isso é fato, soja, gado, nunca sai peixe, nunca sai da terra, né, do produtor rural com o valor certo de quanto que vai representar aquilo ali. Porque sempre tem uma pesagem depois. O produtor rural geralmente não tem balança. Se tiver balança, ele pesa e no meio do caminho se perde-se a umidade, chega lá, o cara que vai comprar o grão, por exemplo, dá um desconto lá porque tem quebras e tudo mais. Bom, moral da história. Nunca sabe o valor certo que vai sair. Então, a gente chegou à conclusão que o ideal seria assim e por outro motivo. Para a apuração do Fundo de Participação dos Municípios, é mais seguro, mais correto, a gente tem mais segurança de que a empresa, que é a empresa grande, geralmente, que compra isso, vai emitir com mais zelo e cuidado os valores. Então, a gente vai conseguir apurar esse Fundo de Participação dos Municípios mais adequadamente, vai ser mais justo com todos os municípios. Eu sei que, às vezes, dá mais um pouco de trabalho para um ou para outro, mas a ideia foi essa, evitar esse negócio de ter que fazer nota de devolução, uma nota complementar, e também apurar com mais justiça esse Fundo de Participação dos Municípios através da contranota, né? Ótimo. Espero que o Arlindo aí tenha compreendido aí a motivação. Nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos visitantes da sala, não faz parte daqui do nosso estado, né? Então, assim, se você tiver alguma sugestão ou tem algo que o nosso estado também utilize nesse método, você pode contribuir aí com esse rapaz. É o Jonathan Luiz. Estou com uma situação complicada. A aldeia indígena que produz café e castanha. O município não libera documento de posse. Como efetuar a inscrição de vários produtos no mesmo local? Visto que o mesmo precisa emitir nota para a cooperativa, já em perímetro urbano. Ele é lá de Mato Grosso. Você tem algum conhecimento de alguma situação dessa aqui no nosso estado? Sim. Fizemos inscrições estaduais para um monte de índiozinho aqui em Paraná, uma época atrás. Como é que nós fizemos? Qual é o documento da terra? É a área de remarcação lá da decreto de marcação. A área indígena, né? Da área indígena lá. A área indígena Zoró, a área indígena Arara, a área indígena não sei o quê. O pessoal aquele pessoal que ajuda, qual é o nome? A FUNAI, né? A FUNAI, ela conseguiu o decreto qual era lá, então a gente tinha certeza que aquela área lá era a área indígena da etnia tal. E aí a gente solicitou uma declaração da FUNAI, e a FUNAI prontamente atendeu, dizendo que fulaninho de tal, Pataxó lá, trabalhava naquela terra lá, naquela área indígena, explorando a castanha, por exemplo, a castanha do Brasil. E aí, por fim, só para fechar isso aí, o Pataxózinho ia lá com a carteirinha dele, comprovante de índio lá, e aí a gente, com essa documentação, a gente tinha o documento da terra, que era essa, a gente tinha a identidade do sujeito, sabia que ele era ele, o documento da FUNAI dizendo que ele explorava aquilo, pronto, porque senão os índios estavam indo lá para a gente emitir nota fiscal avulsa. A gente falou, não, vamos conceder inscrição estadual, é aquilo que eu falei, se a gente tiver convicção de que, de fato, aquele sujeito está explorando de forma rural aquela terra, a gente concede inscrição.
Maravilha. Tá vendo, Jonathan? Já tem aí uma sugestão para resolver o seu problema em Mato Grosso. Maravilha, cara. Próxima pergunta é da Jéssica Câmara. Sobre a IN 34 de 2000, o destinatário das mercadorias deverá emitir a contranota somente dos produtos que constam na referida IN. Como é que é? Desculpa, está passando aqui, como é que é? Com a demissão de Sobre a contranota. IN 34 de 2000. Não foi eu que compartilhei isso aí? Foi não. Não sei. Mas, de Sobre a qualquer IN maneira, 34, ela está perguntando se o destinatário da mercadoria deverá emitir a contranota somente dos produtos que constam na referida IN. sim, teoricamente sim, porque são esses produtos que a gente observa que dão uma maior divergência, né? Mas se tiver um outro também, pode utilizar sem problema nenhum esse modus operandi aí, porque, como eu falei, dentro do Estado, esses produtos são. Essa operação é diferida, então não tem problema se o cara tiver com dificuldade, se for um outro tipo de produto, pode usar esse mesmo modus operandi, que o fisco não vai encrencar, não, tá bom? Ótimo. Agora temos a pergunta da Maria Rita de Souza. Aquisição de materiais para uso em nome do produtor rural, adquirido fora do Estado, tem diferencial de alíquota? Tem uma previsão de suspensão? Essa suspensão vale para compra para uso? Bom, eu já falei isso lá no início, na verdade, existia até uma divergência. Depois que a gente mudou o caput do artigo 17 do anexo 11, ficou claro que só existe cobrança diferencial de alíquota se o produtor rural estiver comprando alguma mercadoria, algum bem para uso e consumo ou ativo imobilizado. Tá? Tirando isso, não tem diferencial de alíquota. Ok. Agora a próxima pergunta é da Ana Cassimiro. Os alevinos de pirarucu são considerados peixe e entram na regra de isenção ou somente pirarucu adulto? Boa pergunta. Eu acho provavelmente que sim, né? Alevinos são aqueles peixinhos bem pequenininhos, não é isso? É o início O da iníciozinho, criação né? do O peixe, né? embriãozinho lá, sei lá. Deixa depois aí o contato direitinho, que eu dou uma olhada mais Dá uma caprichada. A olhada minha melhor, primeira né? impressão é que sim, mas eu dou uma olhada caprichada aí, tá bom? Joia. Essa última pergunta que temos aqui, você já respondeu diversas vezes, mas por desencargos, é da Simone Félix de Faria. A transferência de gado para outro estado incide ICMS? Sim, é aquilo que eu falei. Na verdade, ainda que seja para o mesmo proprietário. Isso aí é a interpretação nossa líquida e certa. A gente sabe que tem no STJ, se não me engano, tem lá uma como é que é o nome? Uma ADC? Como é que é o nome? Meu Deus, fugiu o nome agora. Espera aí. Uma súmula, né? Tem uma súmula que fala isso, que a transferência de bens do mesmo proprietário, entre o mesmo proprietário para estados diferentes, não teria incidência de ICMS. Mas isso é uma clara afronta ao Pacto Federativo. Vocês raciocinem comigo, tá? O Estado de Rondônia, quando permite que se produza o gado, tem que se fazer pastos, tem que se desmatar. Quer dizer, o Estado de Rondônia fica com ônus ecológico, fica com ônus todo, poluição, fumaça, porque botam fogo muitas das vezes, e por aí vai para fazer o pasto, efeito estufa, e vai lá tudo, um monte de situações. E aí ele não fica com ICMS? Olha, gente, quando transfere de um estado para o outro, se cobra o ICMS aqui, acredita-se lá, entendeu? Para qualquer empresa. Então, isso daí funciona de uma maneira harmônica, porque aí os estados não são prejudicados. Aqui o gado lá está gordo lá praticamente. E aí vai ser transferido para o Mato Grosso, ele passou a maior parte da vida aqui, gerando um passivo para o estado de Rondônia, inclusive ecológico, e aí o estado de Rondônia fica sem o ICMS que compete a ele. Não faz o menor sentido. Então, a gente batalha. Hoje mesmo a gente estava respondendo um outro mandado de segurança nessa mesma linha,
E tem alguns juízes que concedem, tem outros juízes que não concedem, tá? E só por decisão judicial que sai daqui sem pagar o ICMS. Se não tiver, tem que pagar. E se não tiver pagando, quando chegar lá na barreira, é cobrado imposto e multa. Realmente, tem muitos juízes que estão negando aí essa particularidade da... Entendem, porque o mandato de segurança tem que ser um direito líquido e certo. Aí, o que algumas pessoas tentam, e às vezes até conseguem no judiciário, na verdade é um verdadeiro cheque em branco. O cara um salvo-conduto, que ele consegue lá a transferência, e a gente sempre mostra para o juiz isso, espera aí, mas a gente precisa ver, senão daqui a pouco o cara está comprando gado de todo mundo do Estado e transferindo para o Mato Grosso para não pagar ICMS para o Estado de Rondônia, né? Então, não é justo para o ICMS do Estado de Rondônia, para a gente que é morador desse Estado de Rondônia, para a maior parte, eu sei que tem uns que moram no Mato Grosso, já viu a pergunta do Mato Grosso, mas para a maioria das pessoas que aqui estão, né, que moram no Estado de Rondônia, não é legal para a gente, né, de uma maneira geral, até porque o ICMS é revertido para os municípios e para o Estado, né, para benesse da própria população. Ok. Lopes, se você puder deixar seu e-mail aqui para que a gente possa passar depois para o Ricardo a sua pergunta, aquilo que for possível ele responder, aquilo que não for possível, com certeza teria que fazer uma consulta, né, para ficar bem mais documentada. Você deixa seu e-mail que a gente encaminha para o Ricardo para que ele possa proceder, tá bom? E a moça também lá do Alevino. Isso aí. Eu peço que vocês me passem as dúvidas que foram, inclusive as que eu respondi também, pode passar. Eu vi que alguém fez um documentozinho ali, pode passar. A Elba fez ali um mapa bem descrito. A gente passa para você. Aí, se eu achar que eu posso ainda dar uma resposta mais completa em alguma situação, aí eu dou a resposta, beleza? Tranquilo. Então, acho que o que nós tínhamos para essa noite era esse quesito aqui, sobre a questão do produtor rural, né? Não houve mais nenhuma pergunta. Eu vou abrir aqui. Conselheira Elba, por favor, faça suas considerações finais aí no dia de hoje, desse belíssimo trabalho do Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez. Ele é prático, né? E também um tanto divertido. A Ana Paula comentou aqui no nosso grupo que você é uma figura, no sentido de realmente falar de uma forma que todo mundo entenda. E de muita tranquilidade, né? De muito bom humor. Isso é muito bom, porque assuntos de ICMS do Estado de Rondônia sempre dão umas dores de cabeça e tem várias peculiaridades e várias situações que às vezes tira o sono dos contadores. Então, muito obrigada pela sua disposição nessa terça-feira à noite. Mais um dia bem quente aqui em Porto Velho, de você estar aqui disposto a trazer todo o seu conhecimento para a nossa classe contábil, inclusive dos nossos amigos aí de fora, como veio algumas perguntas aí do Mato Grosso. A todos os profissionais do Estado de Rondônia e aos nossos convidados de outros estados, nosso muito obrigada, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário, às 19h30, horário local. Uma boa noite a todos. Obrigado, conselheira Elba. Então, Ricardo, nesse momento aí eu passo a palavra a você, suas considerações finais, o encerramento desse dia de hoje, das informações sobre o produtor rural. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, Zé Cláudio, Elba, principalmente aí representando o CRC. Vi aí alguns colegas, está aí Valdir, vi Juliana, passou por aí, colegas auditores fiscais, Valdir, delegado de Rolim, está aí presente, Juliana, delegada de Ariquemes, está aí prestigiando. Obrigado. Fiquei sabendo aqui no grupo de WhatsApp que a Ciari também estava assistindo, delegada de Cacoal. Estamos cheios de delegados. Eu sou delegado de Paraná, aqui do centro todo. Então, que coisa boa. Os amigos prestigiando aí o amigo trabalhar. E em relação, Elba, que você falou aí, na verdade, eu gosto de falar em público, não tenho dificuldade. E aprendi, eu sempre vi que os melhores, pelo menos, palestrantes, para mim, sempre tem uma certa dose de bom humor aí, porque eu acho que alegra o pessoal se anima. Então, eu tento, da minha maneira, introduzir uma outra piadinha, aí, um outro jeito aí para o pessoal poder ficar mais entusiasmado, né? Porque de noite já, são 9h15 já, o pessoal já querendo tomar aquela cervejinha. Se fosse sexta-feira, então, nem se fala, né? Então, a gente tem que tentar atrair um pouquinho a atenção do pessoal. Eu queria agradecer a todos, então,
os colegas aí que tiveram presentes, outros que eu não fiquei sabendo se estavam presentes ou não, da Cefim, o pessoal que prestigiou até essa hora aí, de uma maneira geral, e estou à disposição para próximo ano, se quiserem, e outras ocasiões, eu estou à disposição para falar deste assunto, principalmente, né, que o pessoal sempre me chama para falar, mas de outros também, eventualmente, se for possível. Um abraço a todos aí, boa noite. Muito obrigado, Ricardo. Não, é um prazer imenso ter sempre você contribuindo conosco, e pode ter a plena certeza, você sempre será convidado, né, desde que a Cefim libere lá o nosso seminário de ICMS, com certeza você fará parte. Agradecer também toda a equipe da Cefim. Só mais uma coisa, eu espero que tenha sido útil de alguma maneira, porque para a gente que conhece o assunto, sempre fica aquela impressão de que, pô, mas isso aí é tão batido, já é mais batido para a gente, né? Então, e eu ainda falei no início que tem coisas que mudam e que é importante que sejam ditas. Eu falei algumas coisas aqui que mudaram do ano passado para esse ano. É o caso dos condomínios e tal, que agora já pode e tal, tem uma inscrição única e por aí vai. Eu dei alguns exemplos, né? Mas sempre fica aquela impressão de que, poxa, mas isso aí está tão batido. Espero que tenha sido realmente útil aí para vocês. Com certeza. Inclusive, uma das mudanças aí que dá para perceber é que, inclusive, não precisa mais nem emitir a nota, né? O DANFzinho lá, o papel, ele pode ser até em mídia eletrônica, o dispositivo eletrônico, você apresentar lá para o auditor, que tem a mesma validade jurídica, né? Então, são muitas coisas que mudam realmente. Então, é gratidão mesmo, agradecer a você, Ricardo, a todo o grupo da Cefim que se fez presente conosco, os nossos profissionais da contabilidade que estão até o momento. Chegamos a mais de 200 pessoas visivelmente presentes, fora os que estavam em grupo ali. Hoje, nesse momento, nós temos 151 pessoas aqui. Então, assim, é maravilhoso. Você cativou todos nesse momento, ficaram todos ali presentes, ouvindo você e transmitir as informações necessárias aí de um bom conhecimento na área do produtor rural. Então, só agradecer a presença dos nossos profissionais, contadores e contadoras do Estado de Rondônia, em especial, e os contadores dos demais estados aqui que se fizeram presentes conosco. Satisfação imensa, os nossos acadêmicos de ciências contábeis, profissionais afins que se fizeram presentes. Então, é só alegria e gratidão. E não esqueçam, amanhã, o nosso secretário de Fazenda, Luiz Fernando, estará conosco, no mesmo horário, 19h30, para trazer informações preciosas aí sobre as políticas tributárias do Estado de Rondônia. Então, às 19h30 amanhã, estaremos aqui presentes de novo. Muito obrigado, até a próxima.